Olá, essa é uma microaula, né, uma mini aula sobre a redação no Enem. Hoje nós vamos falar de forma muito breve a respeito dos critérios, né, que regem a correção de uma redação no Enem. Diferente de outros vestibulares, o Enem tem uma característica própria, ele exige aspectos específicos para a redação, o que quer dizer que mesmo que você escreva muito bem, que você se dê muito bem para escrever, ainda assim você vai ter que ter determinado conhecimento sobre como, né, entrar dentro, digamos assim, da receitinha do bolo. É como se tivesse ingredientes específicos para esse tipo de texto. São coisas que se diferem de outras bancas, de outros vestibulares, e a gente vai ver isso e discutir brevemente, né, a respeito de um tema em específico, em que eu já vou dar uma dica para vocês, ótima, para vocês arrasarem na redação. Vamos lá, então. Começo com vocês com essa expressão sapere out, né? Esse senhorzinho aí na tela é o Kant. Eu gosto tanto dessa frase que eu já até tatuei. Sapere aude significa ouse pensar, ouse saber. O Kant escreveu, né, bastante sobre o fato das pessoas se manterem numa minoridade intelectual, ou seja, o fato das pessoas não serem capazes de pensar por si só. Mas, Silvia, se é sobre redação, por que você está trazendo isso? Porque um curso de redação ele vai exigir para a gente sair da média, sair da massa, sair de modelos prontos, que a gente consiga pensar por nós mesmos, a partir, obviamente, de orientações oferecidas pelo professor. Além disso, aqui eu já puxo algo que é muito importante para você que vai fazer o Enem, que é ampliar o seu repertório sociocultural. Então, se o Kant diz que o ser humano, né, o indivíduo, o homem, não sai da sua menoridade, né, não consegue ousar pensar por si mesmo, porque tem preguiça, por um lado, porque há instituições que vão pensar por você, e também por covardia, por medo das pessoas julgarem. Então, se ele coloca isso, veja que já é uma ampliação de repertório sociocultural. Eu estou trazendo um autor aqui para a gente, e o que eu quero dizer é que nós podemos, inclusive, levar isso para a nossa redação. Então, por exemplo, num tema como manipulação, algo nesse sentido, nós poderíamos colocar como argumento o fato das pessoas permanecerem numa menoridade intelectual que não permite a elas avançar ou identificar manipulações, né? Isso é só para dar um exemplo. Por quê? Por que eu gosto bastante desse exemplo, então? Porque é muito importante que vocês consigam fazer um vínculo entre todo o conhecimento adquirido no curso e a realidade palpável. Então, aqui eu trouxe essa chart, que é bastante interessante. Então, vejam que é uma contagem, né, até 25, dentro da sala de aula, e aí a personagem, sinal de recreio, chega de matemática, vamos brincar. E vai brincar o quê? Esconde-esconde. E veja, usa os números na vida real. É importante que vocês vejam o uso, de fato, efetivo também na vida real, com o trabalho, na redação, inclusive para além do Enem. Bom, redação no vestibular. Cada vestibular tem seus próprios critérios, tem sua própria receita. Tá? Isso é muito importante, como eu disse, não é porque você escreve bem que você vai se dar bem num espaço pragmático, ou seja, efetivo, prático, de texto com uma finalidade para você ser aprovado em algum processo. Você precisa saber como que funciona a avaliação para que você consiga um êxito, para que você consiga excelência. Então, veja aqui só alguns exemplos, né? Todas as redações da VUNESP são pautados em 3 critérios, o Enem 5 critérios, a USP 3 e a Unicamp 4. Além disso, com exceção da Unicamp, vejam, são critérios diferentes, perspectivas diferentes, mas VUNESP, UNESP e USP se pautam num texto mais dissertativo não, dissertativo de fato, e a Unicamp já envolve outros gêneros. Nós vamos focar, obviamente, no Enem. Quero que vocês observem aqui, então, as 5 competências do Enem. Veja, não é porque você escreve bem, ou você, eu não tenho erro de português, ou algo nesse sentido. Um aspecto que a gente nem comenta nessas aulas, basicamente, porque nós temos uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente de erro, é o que a gente vai ver aí ao longo do curso. Mas escrever ou não, saber gramática ou não, se refere apenas à competência 1.
que é o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Isso é só um critério. A competência 2 é se você consegue abarcar o tema, se você entra dentro do tema e se você consegue utilizar repertório sociocultural. Então, vejam, Kant é um repertório sociocultural. E isso a gente vai estudar competência a competência depois. A competência 3 tem a ver com o fato de você conseguir organizar seu texto. Se você tem, de fato, um projeto de texto, se ele é autoral, não autoral no sentido de ser original, com ideias inovadoras, não. Mas se ele tem uma organização consistente, se você consegue se organizar no texto. E também a gente vai ver isso. Competência 4 tem a ver com a forma como você conecta suas ideias, com o uso de coesão, né? É o trabalho com a coesão, com o uso de conectivos. A competência 5 tem a ver com algo que é específico do Enem, que é elaborar uma proposta de intervenção. Essa proposta não basta você falar se o governo deve melhorar a situação, não. Tem que ser um pouquinho mais complexa, mas nem tanto assim. É quase como se fosse um checklist, porque se você colocar os 5 elementos que o Enem cobra, você já vai se dar bem, tá? Bom, o que eu quero fazer aqui com vocês, de forma muito breve? Em vez de nós vermos, por conta do tempo, todas as competências, algo que a gente pode ver depois, eu já vou direto para uma questão muito importante e uma dica, né? Eu vou pegar esse tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, e eu vou comentar uma coisa com vocês, né? Posso até passar rapidamente, eu quero que vocês entendam que cada competência, de forma muito breve, cada competência, ela tem esses 6 níveis. Você pode tirar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Então, veja, todas. Vejam, todas têm isso, tá? Então, a gente precisa ver como chegar mais perto do 200. Ou seja, uma nota máxima. Bom, vou só dar um exemplo e uma dica rápida, né? Eu falei da manipulação no começo desse vídeo. Veja, o Kant é um repertório que poderia ter sido utilizado ou ser utilizado num tema como esse, que é um tema que caiu em 2018 no Enem, ou seja, é um tema que de fato ocorreu. Eu não vou ler a coletânea aqui com vocês, por questão de tempo, mas um tema como manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados levou a basicamente 500 mil de pessoas a zerar a redação. Por quê? Fuga ao tema. Entre os aspectos, né, que levaram a nota 0, fuga ao tema. Por quê? Porque os alunos não sabiam o que era esse controle de dados. Mas aqui já vai a primeira dica, muito importante. Se você coloca todas as palavrinhas-chave, mesmo que você discuta fake news, que é o que os alunos acabaram confundindo muito, ainda assim você vai estar dentro do tema e não vai tangenciá-lo. E aí, ao longo do tempo, a gente vai entender o que é tangenciar, o que é fugir, o que é entrar dentro do tema, o que é ter uma argumentação consistente. Então, nós vamos por este caminho, tá bom? Isso daqui tem a ver com os algoritmos, né? Esse tema tem a ver com os algoritmos, o fato de você, de nós todos, né? Digamos assim, termos todos os nossos dados, tudo que a gente navega vai aparecendo ali depois, a gente fala assim, vassoura, daqui a pouco tem um monte de vassoura para a gente comprar. Tinha a ver com isso. E também com essa manipulação, né? Com o tempo, nós vamos discutir sobre esse tema, e já fica a primeira dica, se vocês usarem todas as palavras do tema, vocês automaticamente vão tirar pelo menos 920 na redação, perdão, 120 na competência 2 da redação do Enem, e não vão correr o risco de tangenciar, tendo uma nota abaixo de 500, que é a média. Obviamente, nós vamos lutar por um 900, por um 1000, mas já fica aí a primeira dica, tá bom? Então, é isso. Um abraço.